Então, gente, para a gente, né, finalizar essa planta, vamos começar hoje fazendo o cálculo de escada. Esse projeto que vocês receberam não tem uma escada no desenho ainda, né? Tá assim, ó. Nós vamos colocar uma escada nesse vazio aqui e ela vai se comunicar. Aqui eu já desenhei a escada, né? Ela vai se comunicar com esse pavimento de baixo aqui, ó. Então aqui a gente tem a projeção do vazio. Então essa escada aqui está subindo, vai até o outro andar. Então nós vamos fazer esse desenho aqui de exemplo. Então o que a gente precisa saber para a escada? A equação básica para a gente calcular a relação entre o piso e o espelho. Então a fórmula de Blondel define essa relação para ter uma relação confortável entre a altura e a profundidade. Então a equação é essa daqui, ó. 2 vezes a medida do espelho mais a medida do piso tem que ficar compreendido entre 62 e 64. Eu uso 63 como referência, porque é o valor comum. Essa fórmula, esses limites podem variar de acordo com a norma que você pega. Se pegar a norma dos bombeiros, vai estar lá entre 62 e 65. Se pegar, né, norma de alguma prefeitura, vai ter uma pequena variação. Não sei dizer se é exatamente essa que eu estou falando. O ponto comum é o 63. Então, entre 63 e 64 é razoável. Aí outras medidas importantes que a gente precisa saber. A primeira delas, né? Qual que é o desnível a ser vencido pela escada? Então, qual que é a altura de um piso até o outro? Então, aqui, ó, eu tenho o pavimento de baixo, eu vou pegar a linha de cima, que é a linha do piso, eu tenho que saber que altura que é até o outro piso. Aí, eu já dei um spoiler aqui, vocês viram o número? Eu já falei aqui, então, são 3,30 metros. Se vocês medirem com o seu escalímetro aí, a distância desse ponto do piso até em cima são 3,30 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Vou dividir aí outras medidas, né? O comprimento da escada vai depender do número de degraus e da dimensão do piso. A largura do lance, aí depende, né, do fluxo que vai ter essa escada, então isso vai variar se é uma escada residencial ou se é uma escada, né, de uso público, igual a essas que a gente tem aqui, que vai ter um fluxo maior de pessoas, se é a escada de um prédio, que é a escada para rota de fuga de incêndio, enfim. Então a largura vai variar um pouco. Normalmente, a maioria das escadas vão ficar aí entre 80 centímetros, na escada residencial mínimo razoável, confortável, 80 centímetros, até 1,20 m. A maioria dos prédios de apartamentos, as escadas vão ter 1,20 m, maior parte dos casos, como regra. Como regra não, né? Como um caso mais comum. Essas medidas podem variar um pouquinho, só para vocês terem uma noção. Então vamos fazer essas etapas aqui, que é o que a gente precisa de entender e desenhar. Então nós temos esses passos aqui para calcular a escada, né? Não vou ler isso aqui, vocês podem pausar o vídeo e ler. E a gente já fez essas contas no quadro. Então, a gente tem um desnível de 3,30 e temos um comprimento aí de 504 centímetros e uma largura de 1 metro. Então, como é que eu vou fazer, ó? Essa escada, nós vamos ter que fazer uma escada aqui, ó. Deixa eu ligar as projeções. Eu vou até congelar esses layers de projeção para não ficar sobreposto, ficar confundindo a cabeça da gente. Então, gente, nós vamos fazer essa escada. Aqui a gente está na planta do pavimento superior, né, que é o pavimento principal dessa casa, é o de cima. Então, essa escada que vocês estão vendo aqui, ó, desenhada, ela está passando bem naquela passarela e ela está descendo e vai terminar, né, ou vai começar, se a gente pegar o início como a parte mais baixa, embaixo da cozinha.
Então, nós temos que planejar esse percurso aqui, ó. Então, esse comprimento e esse comprimento, a soma dessas duas medidas, é o que vai dar aqueles 504 centímetros que a gente calculou. Então, a gente precisa saber, né, para poder resolver o desenho da escada em planta, a gente precisa saber quanto tem o piso, né, qual que é a dimensão dessa profundidade do piso, e quantos espelhos. Cada espelho, cada linha dessa é um espelho. Então, eu preciso saber quantos eu preciso e qual a distância entre eles para poder fazer o desenho. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui do nada? Ó? Eu tenho que estabelecer primeiro a largura da escada e aonde ela vai começar. Então, vamos pôr aqui, ó, eu vou pegar referências do próprio desenho, vou dar um offset. Vamos pôr aqui 60 centímetros, porque eu quero desviar dessa janela que está ressaltada aqui. Então, eu vou contar 60 centímetros dessa parede. Dei um offset. Então, isso aqui é um lado da escada. Agora, eu vou dar um outro offset da largura da escada. Então, eu vou dar um offset de 100. Vamos fazer ela com 100 centímetros. Aqui eu vou dar essa dimensão dos 100 centímetros aqui também, ó, só para eu ter uma referência até onde eu posso ter espelhos descendo aqui. Ó. E para eu ter essa escada, essas duas linhas aqui ó, são representações de um guarda-corpo. Então eu vou dar um trim para cortar esse guarda-corpo. Aperto o Enter de novo para já cortar as linhas que estão ali no meio. E agora eu vou com um offset. Ou com copy também dá offset de 28, que é o tamanho do piso. E aí eu dou um primeiro, né? A escada vai ter essa largura, então eu vou dar um trim. Eu quero cortar o que está para fora desses limites, Enter, e dou um trim aqui. Ó. Nós vamos fazer essa escada toda no layer piso. Né? Já que a gente fez essa linha no layer piso, ou no layer P01, o layer piso e o layer P01, na hora da impressão, eles saem iguaizinhos. São linhas finas. Então, eu vou, para padronizar aqui, eu vou fazer pelo layer piso. Então, já que eu já tenho uma linha, eu vou dar um Match Properties e vou igualar isso aqui. Ó. Aí, então, eu já tenho 1, 2. Então, eu vou fazer mais, vou ir copiando. E aí, para copiar, ó, a gente pode usar o snap aqui de interseção, que vocês já devem ter ligados aí. Então, eu vou pegar uma referência de um ponto até o outro, até o outro, até o outro. O copy, né, o comando de copiar, ele já vai automaticamente fazendo uma linha na sequência da outra. Ó. Então, esse outro aqui ó, já vai extrapolar a largura. Então, vou parar aqui, apago esse. E aí eu vou ajustar. Na verdade, a escada vai continuar desse ponto aqui, ó, para cá. Então, essa linha de referência eu posso apagar. E eu vou dar um outro offset aqui de 1 metro para definir a largura e eu poder continuar desenvolvendo a escada aqui. Ó. Deixa eu pôr no layer piso. Piso. E aí eu vou continuar. Mais um espelho. Então eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam mais 9 aqui, né? Para dar os 19 espelhos que a gente precisa. Então eu vou copiar isso aqui. Posso fazer o offset também. Vou copiar 28 centímetros, né? Que é o tamanho do piso. Depois eu vou pegar essa outra linha e vou copiar também. Então, já foi um... Perdi a conta de novo. Aqui, ó, no CAD dá para a gente contar assim também. Ó. Eu posso selecionar isso aqui tudo. E aí eu vou dar um comando Move aqui. Ele me mostra, ó, eu tenho 10 linhas. Aí eu vou cancelar, não vou mover coisa nenhuma. Eu estava só enganando ele. Aí aqui eu já tenho 10, 11, 12... 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19. Então, essa escada vai acabar aqui, ó. Essa linha eu posso cortar, e vou igualar os layers aqui também, ó. Match Properties para ficar tudo no mesmo layer. E aí aqui eu vou unir agora as linhas de borda com o fillet. Então a gente marcou linhas de referência com as dimensões que a gente quer. E agora eu vou dar um fillet aqui para emendar. Então eu já tenho aqui um esboço da escada, né? O tamanho que ela vai ser. Então, esse nível de desenho aqui, ó, é um tipo de desenho que a gente faz enquanto está pensando o projeto, está resolvendo as coisas. Vocês têm que saber essas dimensões, né? A largura, o desnível, o tamanho do piso, o tamanho do espelho, quantos espelhos, quantos pisos. São as informações que você precisa para começar. Né? Aqui eu tive que fazer em 2 lances, aí eu fiz um patamar. A regra para o patamar é que ele sempre tem que ter as mesmas dimensões da largura da escada, né? Você não pode fazer um patamar mais estreito do que a largura da escada. Então, prosseguindo aqui com a escada, ó, a gente já desenhou a largura, o comprimento do lance, de acordo com os tamanhos dos pisos, o número correto de espelhos. Ok. Aqui eu posso cortar essa beiradinha da linha aqui também, ó. Não preciso dessa linha aqui. Aí agora, para fazer os guarda-corpos, nós vamos fazer eles... Eu vou fazer guarda-corpo e corrimão, para poder mostrar de uma vez só no desenho as duas situações que podem acontecer. Nem sempre tem guarda-corpo e corrimão, né? Nem sempre tem corrimão, mas sempre vai ter guarda-corpo na escada. Corrimão é uma exigência mais de bombeiros, de acessibilidade, rota de fuga e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o layer aqui, ó. O corrimão eu vou usar apenas 0,2. Eu vou fazer uma linha um pouquinho mais grossa para soltar ela do piso e dar a ideia de que tem uma diferença de nível. E aí eu vou fazer uma polyline para poder ganhar tempo. Então eu vou fazer aqui, ó, por cima mesmo, eu vou fazer uma polyline. O meu guarda-corpo vai ter 5 centímetros de largura. É uma medida bem comum. Então eu vou dar um offset aqui de 5. E aí, pronto, eu tenho o guarda-corpo. Eu estou fazendo ele para fora do lance da escada. Posso fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Polyline. E aí eu vou dar um offset de 5 centímetros, ok, e dou esse offset para fora. Ainda tem as bordas aqui para arrematar, ó. Depois eu vou arrematar. Aqui também. Aqui a gente tem que fazer um arremate dela ainda. Mas vou fazer agora um corrimão. O corrimão, ele tem uma regrinha básica, e a gente vai seguir regras de acessibilidade. Eu não vou entrar em todos os detalhes disso agora não, mas... Só para vocês saberem que o que eu estou fazendo está de acordo com a NBR 9050, que é a nossa norma de acessibilidade. Vocês ainda vão ouvir falar bastante dela. Então, a distância do corrimão para o guarda-corpo, ela tem que ser de 4 centímetros, no mínimo. Tem um limite, de 4 a 6 centímetros. Então, eu vou fazer com 4 centímetros. Então, eu vou dar um offset de novo, 4 centímetros. E aí, eu vou fazer para dentro. E o corrimão tem uma largura também de 4 centímetros. Também é uma medida bem convencional. Aí vou fazer a mesma coisa, aproveitar o mesmo comando e já fazer do outro lado também. Ó. Então, quando eu uso a polyline, tem essa vantagem de que eu já dou o offset de todas as linhas. Aí eu não preciso ficar dando trim e fillet para arrematar se as linhas estivessem explodidas. Nem tem que ficar fazendo vários offsets. Então, polyline é um macete para fazer isso. E agora, o corrimão está acima dos degraus. Então, essa linha, esse trecho da linha que está passando dentro do corrimão ou do guarda-corpo, né, tanto faz, eu tenho que cortar. Então, eu vou dar um trim, vou selecionar as duas linhas, Enter, e aí, ó, dá para fazer com uma janela. Desde que essa janela
esteja dentro ali dos limites das linhas do corrimão. E aí eu já corto tudo de uma vez, ó. Viram que eu cortei vários de uma vez? Vou cortar aqui de novo, ó, fazer mais ampliado aqui. Trim, seleciono os limites, Enter, e aí eu pego um ponto e vou arrastando, né, fazendo uma janela para pegar vários. Dá certo para os dois lados, ó. E aí eu vou cortando tudo, vou cortar aqui também, ó. Eu tenho que cortar esses toquinhos de linha que estão, na verdade, escondidos atrás do corrimão. Aqui não ficou nada para trás. E posso ir com linha também. E aqui eu não fiz, vou fazer aqui também, ó. Trim. Eu fiz o guarda-corpo para fora e o corrimão para dentro. O corrimão tem que estar para dentro do guarda-corpo. O layer do guarda-corpo e corrimão está em pena 02, P02. Às vezes eu vou falar P02, viu, gente? Porque eu usava o termo P02. Então, estou acostumado a falar P02. Não, só o corrimão e o guarda-corpo, porque eles estão mais altos do que o degrau da escada. Então, eu estou dando uma diferenciação de peso de linha. Não, o guarda-corpo e o corrimão eles estão mais altos do que o piso da escada, que as linhas dos espelhos. Praticamente pronta a nossa escada. Agora eu preciso só emendar isso aqui, ó. Eu vou emendar guarda-corpo com guarda-corpo. A gente faz corrimão normalmente só na rampa ou na escada. Então eu vou emendar aqui, ó, a linha de fora que é a do guarda-corpo, com a linha de fora que é do guarda-corpo. Eu estou usando o fillet. E aqui eu vou dar um trim para cortar essa linhazinha também, ó. Essa linha está sendo interrompida porque o corrimão está por cima. E vou dar um fillet. Confere aqui o raio 0 para poder ele emendar com o ângulo certinho. Se o seu fillet está redondo, você vai usar o fillet. E aí você vai usar aqui, ó, o R de radius. Digita R, Enter, aí você vai editar o valor. Aí você vai pôr 0. Então, 0 ele vai ficar quadrado. Ele vai fazer um arco de raio 0, que é nada, é 0. Se ele tivesse com 10, isso aqui ia ficar assim, ó. Mas eu não quero isso, eu quero um fillet. Ele mostra aqui, ó, qual que é o raio que está estipulado. Se tiver algum valor maior que 0 aqui, vocês apertam o Rzinho ou clica na letrinha ali, digita 0, Enter e continua o comando. E aí ele emenda. A polyline já elimina aquele arco que tinha ali, ó. E aí dá um trim aqui. Epa! E aqui, gente, olha só, um comando muito útil que é difícil o pessoal assimilar, entender. Então, tentem acompanhar aqui, ó. Eu quero esticar o corrimão até esse alinhamento aqui do guarda-corpo, ó. Por exemplo, né? Não que seja uma regra, mas só para ficar contínuo, ficar bonitinho. Então, eu vou dar um stretch. Comando stretch. E aí eu quero pegar esse vértice, esse vértice, esse vértice e esse vértice e arrastar. Então eu quero abrir uma janela que esses vértices estejam dentro dessa janela. Esses de fora aqui, ó, esse pontinho aqui que ficou de fora e a outra extremidade da linha que ficou de fora, vão ficar quietinhos ali, não vão sair dali. Mas esses que estão dentro da janela, na hora que eu der um Enter, eu vou puxar eles aqui, ó. E aí, vocês podem tirar uma medida, ver o que ele está mostrando aí. Eu tenho uma opção que é... Cadê? Tem uma opção que daqui a pouco eu acho ela aqui. Que ele identifica o alinhamento aqui, ó. No meu tá ativo esse tracking, alguma coisa. Não lembro qual que é o ícone aqui. E aí eu fecho aqui a ponta com a linha P02 também, corto o degrau que está por baixo lá, e aqui a mesma coisa.
Faço uma linha para arrematar aqui na beirada e corto o degrauzinho lá. E aqui a mesma coisa, né? Tem só que fechar. Isso aqui é um tubo que está fechado, ó. Tem que fechar as beiradas aqui. Isso aqui pode ser alinhado mesmo. Então, gente, aqui eu tenho a escada descendo do pavimento superior até o pavimento de baixo. Eu tenho que fazer agora a escada lá embaixo. Então, ó, eu vou mudar de planta aqui, porque eu já tenho essa escada desenhada. Então, o que eu vou fazer aqui? A minha está um pouquinho diferente, mas... eu vou pegar essa que eu desenhei agora mesmo. Espera aí. Gente, então, vamos fazer agora a escada lá de baixo. Né? Essa daqui eu vejo ela inteirinha. Lá embaixo, ela vai ter que ser interrompida. Então, eu vou pegar e vou selecionar a escada inteira. Ó. Vou copiar tudo, selecionar todas as linhas da escada, corrimão inclusive. E aí eu vou copiar. Eu vou usar esse ponto aqui, ó, a quininha de cima aqui do vazio, como uma referência para eu poder colar no mesmo ponto. Eu tenho que ter esse ponto equivalente lá. Quando a gente desenhou o pavimento de baixo, a gente não fez a projeção do vazio. Então, eu vou pegar esse ponto como referência e vou copiar isso lá para o desenho que eu quero. Que agora eu tenho que ligar a projeção. Não dá para, eu vou precisar da projeção, então eu vou ligar ela de novo. Eu quero trazer para esse pontinho aqui, ó. Então vou lá de novo, ó. Aí ó, o macete por via das... né, já que eu errei aqui, ó, eu vou copiar de novo a mesma seleção que eu já tinha feito. Então eu vou copiar, e aí isso não tem nenhuma dica sobre isso, mas se eu apertar a tecla P e der um OK, ele vai selecionar o que foi selecionado previamente. Então, eu vou refazer a seleção, Enter de novo, e aí eu vou pegar desse ponto e levar para o mesmo ponto. A gente está com as plantas na mesma posição. Ó. Então, observem que isso aqui, ó, essas duas linhas aqui do desenho, lá de baixo, isso é uma mureta, né? Um pequeno muro de contenção do terreno que está caindo aqui, ó. Então, essa mureta a gente vai ter que interromper ela para poder, né, não tropeçar antes de começar a subir a escada. Mas antes disso, ó, já colei a escada no lugar certo. O que acontece nesse pavimento aqui? Vou congelar as projeções de novo para a gente congelar essa e vou usar só a outra. O que acontece aqui? Ó? Já tinha até uma dica dessa linha magenta curva aqui, ó, que isso estava simulando o ponto do terreno onde estava passando o plano de corte da planta. Então, o plano de corte não está a mais ou menos 1,5 m e o degrau não tem 17,36. Então, quantos degraus para eu chegar no plano de corte da planta? Aproximadamente 150 dividido por 17,36. Então, ó, do 8º para o 9º degrau, do 8º para o 9º espelho, a minha escada vai ser interrompida, porque o corte de plano da planta vai seccionar e o que está para cima vai ficar em projeção, em linha tracejada. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, assim, isso não precisa ser rigorosamente. A gente vai fazer aproximadamente entre o 8º e o 9º degrau, a gente vai fazer uma linha de interrupção. Como o 9º degrau depois vem um patamar, eu vou cortar o patamar na diagonal aqui, ó. Então, eu vou fazer uma linha de interrupção, que é aquela linha dash dot. Eu ensinei vocês a fazer o layer, eu chamei de traço ponto, dash dot, traço ponto, a mesma coisa.
Aqui eu já aproveitei os layers que eu já tinha. Então eu vou usar essa linha traço ponto para fazer uma linha aqui na diagonal. Ó. Essa linha de interrupção, ela passa um pouquinho dos limites da escada para dar essa ideia da interrupção. Então, como que eu faço isso normalmente? Eu vou dar uma escala na linha, vou dar um scale, seleciono a linha e vou dar aqui 1,1, vou aumentar 10% da linha, um tanto bom. Opa, deu errado. É 1,1. 1,1. Então, ela está ficando um pouquinho maior, passando aqui para fora. Os guarda-corpos, a gente não costuma fazer a projeção dele. Guarda-corpo e corrimão, a gente não faz a projeção. Então, isso aqui eu posso cortar, dar um trim aqui, ó. E vou cortar. Essa daqui, eu vou cortar. Mas eu quero prolongar, eu quero aproveitar um pedaço da linha. Então, eu vou cortar só esse meio, esse intervalo aqui, ó. Quero cortar isso aqui porque essa daqui eu quero voltar com ela para o lugar original e vou mudar ela de layer. Isso aqui vai ficar agora no layer projeção 1. Essa daqui eu apago. Eu vou deixar só o limite externo da largura da escada. Contando o corrimão também. Então, aqui eu vou dar um trim também. E aqui eu vou dar um trim e vou ter que refazer essa linha. Ela vai até aqui, né? E vou dar um Match Properties aqui para ficar no mesmo layer. E aí eu tenho que dar um arremate aqui, ó, porque a escada que a gente tinha esses toquinhos de linha aqui, que eu quero apagar. Então eu vou abrir uma janela aqui, ó, para selecionar só os pedacinhos de linha. Quando eu abro a janela da esquerda para a direita, eu estou selecionando só o que está inteiramente dentro dessa janela de seleção. Então eu apago só os toquinhos de linha. E aqui a mesma coisa, vou apagar só os toquinhos de linha, vou apagar aqui e vou apagar aqui. Aqui eu apago. Essas daqui vão virar projeção, os degraus, os espelhos, eu preciso de mostrar eles, então vou mostrar eles em projeção. Estou usando aqui ó, o Match Properties para igualar a propriedade do layer. Isso aqui também apaga. Não, porque o guarda-corpo e o corrimão, a gente não representa ele em projeção, não precisa. Você até pode, mas não precisa, fica muito embolado. Eu digo, mas o piso embaixo não queria representar com o tamanho dele mesmo, só ignorar o corrimão, não ficaria com 1 metro. Poderia também, mas como o guarda-corpo está para fora, eu estou pegando o limite externo ali. Pega um limite mais externo para ter uma noção do tanto que ela está ocupando. O guarda-corpo está para fora, mas ele vai ocupar também, né? Se eu tivesse uma vigota ali, que ele vai estar apoiado, aí tem vários detalhes construtivos para isso. Não estou entrando no mérito do detalhe construtivo ainda não. Depois a gente entra nisso, não vai dar tempo. Então aqui eu vou esticar essas linhas até as bordas. Então estou usando o Extend, Extend é X, seleciono as bordas de limite, Enter, e aí posso fazer igual eu fiz com o trim, eu posso fazer com uma janela aqui, ó. Estico tudo de uma vez até lá, estico tudo de uma vez até lá, aí vou interrompendo para não pegar essas outras linhas aqui. Assim, eu ia fazer. Achei que você estava falando do toquinho mesmo. E aqui, ó, essa aqui vai até aqui. E aí, se eu ligar todos os layers de novo, ó, eu vou ter noção de que a escada está no vazio. Tem um aqui que vocês não podem ver, não. Essa escada está no toquinho aqui. Então, aqui é a escada que está subindo. Eu só vou precisar fazer agora um caminho para ela aqui, né? Essa escada vai ter que ter uma linha de piso aqui, ó, para emendar.
uma outra linha de piso aqui. Talvez o corrimão tenha que... Acho que o ideal é que o corrimão vá até lá nessa beirada aqui, ó. Ele pode ir até lá na frente. E aí eu apago essa linha, dou um trim aqui. Ah, não, a projeção não. Dá que tem uma linha aqui que é de projeção, essa vai continuar aparecendo. Vou levar o corrimão também até lá no final, ó. Essa linha eu apago. E aqui eu vou cortar o que está no meio, ó. Essas linhas aqui da mureta eu tenho que apagar para poder entrar na escada. A linha de projeção continua. O pavimento está aqui, ó. Vai ter uma sobreposição do pavimento. Então aqui eu tenho o início da escada. Vou subir um primeiro lance, chego no patamar, ela vai ser interrompida. E aqui eu tenho noção de onde ela está continuando. Então tudo que está em projeção em linha tracejada está acima. Observa que aqui, ó, essa linha aqui dá um limite de que tem alguma coisa que ia trombar aqui. A escada vai estar subindo acima dessa linha aqui, ó. Na hora que a gente for fazer o corte, a gente vai ver se isso aqui tá certo ou não. Então, é isso. Para fazer a escada de cima e de baixo.